lidar com a separação dos pais e com o pai cuzão? Meu pai sempre maltratou Caralho. a minha mãe com palavras. Agora ele trai ela e eles vão se separar. Sei que ela tá com ele até hoje por minha culpa, só porque sempre teve medo de eu crescer sem uma presença paterna. O que não adiantou muita coisa, já que tudo que sinto em relação sobre ele hoje é raiva. E o que vejo é uma amostra grátis de como não ser um ser humano. Observação. Ela já está se divorciando dele, graças a Deus. Caralho. Tem alguém muito puto, mas Nossa, eu entendo. eu lembro. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre divórcio dos pais, é uma coisa que eu aprendi com o divórcio dos meus pais, é que o divórcio dos nossos pais não é necessariamente sobre a gente. Exatamente, é o divórcio dos nossos pais. É uma coisa completamente separada. O que acontece é que, no meio do processo do divórcio, os nossos pais acabam botando a gente no meio da discussão, ou a gente mesmo acaba se colocando no meio dessa Sim. discussão, e isso acaba gerando aí uma série de conflitos e coisas que acabam desencadeando em problemas de relacionamentos muito grandes. Então, eu sei que é difícil falar isso, principalmente no caso do pai que traiu uma mãe, mas você precisa separar a relação do seu pai com a sua mãe e da relação do seu pai com você. São coisas completamente diferentes, apesar de ser difícil de desassociar num momento quanto esse. Vou deixar um disclaimer aqui muito claro. Se seu pai bate na sua mãe, se seu pai agride a sua mãe, aí você não precisa separar não, aí você pode ter ódio mesmo, tá? Porque não tem desculpa pra violência doméstica, tá? Mas quando é um caso como esse, que talvez seja um relacionamento tóxico, um relacionamento zoado de duas pessoas que já desgastaram, a gente tem que entender o lado humano da coisa. Que talvez seu pai só cansou desse relacionamento e ele é humano e ele é falho. Sim. E é muito difícil isso, porque por mais que sejam seu pai e sua mãe, por mais que você ame eles, por mais que a Bíblia diga pra gente respeitar pai e mãe, a gente precisa lembrar que pai e mãe ainda é humano. Pois é. E como ser humano, os nossos pais vão cagar muito. Muito. Mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como lidar com pais se divorciando e como eu fiz pra lidar com o divórcio dos meus pais. Olá, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Esse é o Drops MHM, o quadro que você faz aqui no Manual do Homem Moderno. Então você pode mandar suas perguntas através das nossas redes sociais, @EdsonHCS, @blogMHM, através do nosso site www.mhmresponde.com.br ou através dos comentários desse vídeo. Estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Thalita Kataka. Olá, oi gente, tudo bem? E vamos falar sobre divórcio. E aí, foi fácil pra você, Ed? Ah, foi uma merda. Foi uma merda. O divórcio dos meus pais foi uma merda. Porque o divórcio dos meus pais foi tipo o bagulho desse menino, assim. O divórcio dos meus pais começou quando eu tinha 9 anos de idade. E ele terminou quando eu tinha 22. Nossa. Eles fizeram questão de arrastar o máximo possível. Eu vivi mais tempo dos meus pais brigando do que meus pais se amando. O que é uma bosta, o que fode sua cabeça, o que gera uma casa muito instável, o que gera uma relação familiar muito instável. E quando minha avó morreu, o casamento dos meus pais acabou, mas continuou. O que foi pior ainda, assim. Exatamente. E aí eu quero falar aqui de uma coisa que foi horrível, talvez um dos pontos mais baixos da minha vida. Acho que eu nunca falei disso aqui no canal. Mas acho que é muito importante pra vocês entenderem o que aconteceu com a minha família, tá? Minha avó morreu, isso acabou gerando umas brigas dentro da minha família e tal. E minha avó era meio que a figura que colava todo mundo, assim. E aí a cola que tinha entre todo mundo se desfez. Minha família inteira me ama. Todo mundo na minha família, tá ligado? Eu amo meus tios me amam. É até engraçado a relação que eu tenho com meus tios, que a gente é muito fã um do outro, assim. É muito besta, assim. Eu amo meu tio, amo meus dois tios, amo minhas tias e isso eles me amam e hora. tal. A gente só não passa muito tempo junto porque coisas da vida. Mas, no meu núcleo familiar, que era da minha família, ele acabou se desassociando do resto. E aí, talvez um dos momentos mais tristes da minha vida foi no Natal e no Ano Novo, talvez de 2006 pra 2007. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, por quê? O casamento dos meus pais estava uma merda. Eles estavam brigando sempre. Eles já estavam completamente separados. Eu acostumei durante muitos anos ver meu pai dormindo no sofá. Meu pai dormia e acordava no sofá de casa. E aí deu um Natal, eles estavam mais tretados do que nunca e não teve ceia. Não teve ceia. E eu lembro um dia 24, Natal, eu tava no meu quarto. E aí deu 10 da noite, meu pai falou assim, você quer comer? Eu falei, quero. Meu pai, fiz um rango pra gente. Meu pai fez um frango assado. A gente comeu um frango, arroz e batata. E Feliz Natal, Feliz Natal. E foi isso. E aí no Ano Novo foi a mesma coisa, assim. A gente tava vendo TV, eu tinha alugado uns filmes, a gente viu um filme
A gente começou a ouvir uns fogos, falou, deu meia-noite. E eu amo Natal. Mano, é a minha época favorita do ano, assim, ó. Eu sou louco pro Natal, adoro Papai Noel, adoro fazer... Lembra como é que eu... Mano... Decorou o escritório inteiro. Eu adoro Natal, é a minha época favorita da vida, assim. Eu sou apaixonado por Natal. E eu lembro que isso daí foi uma coisa muito triste pra mim, assim. Eu fiquei triste foi uma tristeza, daquelas tristezinhas que a gente carrega com a gente pelo resto da vida, assim. Eu lembro disso e ainda fico triste hoje. Porque naquele momento eu falei assim, cara, é a época mais família do ano, é a época que eu mais queria estar com todo mundo, mas meus pais estão brigados, minha família tá brigada, eu não tenho nada, e eu acabei sendo vítima de uma coisa que eu não fiz nada, eu não fui eu que terminei esse casamento, não fui eu que morri, não fui eu que terminei essa família, e eu tô sofrendo uma consequência de uma coisa dos meus pais. Isso foi muito ruim, tanto que eu me prometi que nunca mais eu ia deixar uma época do ano que é tão feliz pra mim, me contaminar com esse sentimento de tristeza. E nunca mais sofri no Natal, nunca mais sofri no Ano Novo, mas foi uma coisa que eu tive que passar. E eu convivi durante muitos anos com as brigas dos meus pais, muitos anos. Fui dormir com brigas dos meus pais, acordei com briga dos meus pais, tive que lidar com isso. E meu jeito de lidar era sair de casa, meu jeito de lidar era jogar bola, meu jeito de lidar era ir fazer teatro, inglês, fazer um monte de coisa, porque eu não queria ficar em casa. E é difícil, porque você vê algo que era pra ser da hora, não sendo da hora. Você vê, eu via meus amigos, pai dos meus amigos apaixonados, vivendo juntos, fazendo coisa em família. E eu olhando e falando assim, caralho, por que eu não tenho o direito de viver isso? Por que... E durante muito tempo, eu pensava assim, cara, Deus me odeia e Deus quer ver eu sofrendo. Tipo, eu queria ter uma família normal, eu queria ter uma família perfeita. Por quê? E aí eu tinha esse ódio, sabe? E eu não conseguia entender isso. E acabei botando a culpa em coisas, no destino, em Deus, na vida, no que fosse, que não tinha nada a ver, entendeu? A culpa era, literalmente, dos meus pais, que deveriam ter resolvido esse problema muito antes e não ter deixado pingar em mim, uma coisa que não tinha nada a ver comigo. E então isso é uma parada muito importante, é muito difícil, mas é muito importante. Você nunca deixar que o relacionamento tóxico dos seus pais te afete, porque as discussões entre eles, é um problema pessoal deles, é uma treta que eles têm que eles não conseguem resolver, é uma série de egos e tal, e às vezes eles acham que ficar junto pelo filho vai ajudar, quando atrapalha. Essa coisa que você falou de ter um Natal, etc, normal, mano, eu até recentemente não sabia o que é, tipo, uma família normal, com pais que se amam, tá ligado? Porque foi exatamente isso, minha família também, por anos e anos e anos, meus pais brigando, não separava, mas não tinha dinheiro pra separar, e aí morava na mesma casa e não se falava. Minha mãe dormia no meu quarto com a minha irmã, porque não queria dormir com ele, eles brigavam, e eu sentia essa raiva também do meu pai, porque é inevitável. Eu entendo muito esse cara, porque quando seus pais brigam, é muito foda você não tomar um lado, você não ficar triste com as coisas que estão acontecendo. Mas eu acho que o centro de tudo isso é você colocar na sua cabeça que eles são humanos e eles erram e eles vão errar, e acontece, sabe? Você não pode cobrar que eles sejam perfeitos, porque a cabeça deles também deve estar uma zona, apesar do seu pai fazer merda, apesar de todas as bostas que estão acontecendo, todas as brigas, todas as coisas que eles falam. É óbvio que numa briga eles vão falar merda, vão fazer merda, porque eles estão com raiva, estão com a cabeça totalmente zoada. Mas quando você entende isso, as coisas ficam um pouco mais fáceis, sabe? Porque se eu tivesse levado toda a raiva do meu pai, dele brigar com a minha mãe, tudo isso pro resto da minha vida, hoje eu estaria muito amargurada. E ele faleceu. Então, assim, o único momento que eu vi meus pais felizes foram nos últimos meses antes do meu pai falecer. Ele não sabia que ele ia falecer, mas a gente tava lá e tipo, tinha já, sabe, superado isso. Só que se eu não tivesse superado isso... É muito difícil. Isso que você falou é muito sério, assim, porque durante muito tempo eu carreguei uma raiva da minha mãe. Então. Que minha mãe que causava o inferno. E, pelo menos na minha visão, causava o inferno. É muito importante a gente botar que tudo é visão. É questão de ponto de vista. Toda história é questão de ponto de vista, tá? Então, durante muito tempo, eu tive uma amargura muito grande da minha mãe, assim. Porque, cara, incontáveis vezes eu olhei pro meu pai e falei assim, pai, tá na hora de você sair daqui. Você tem que divorciar, cara, porque você vai morrer. Eu falava com meu pai, eu via meu pai sofrendo fisicamente. Sim. Eu via a saúde do meu pai indo pro lixo. Eu falava, pai, você precisa separar porque você vai morrer aqui nessa casa. E eu preciso que você vá embora pra você poder viver. E hoje eu vejo que minha relação com a minha mãe é completamente diferente. Ajuda muito sair da casa dos pais. Pra caralho, sair da casa dos pais. Distância é ótima e tempo é melhor ainda. E também ajuda muito eles terem separados. Porque meus pais separados eu lido muito melhor com meu pai e muito melhor com minha mãe. Meus pais separaram. Virou mal paz. Virou mal paz com os dois. Porque antes eles estavam brigando e qualquer coisa que eu fazia, eles não vinham com a energia da coisa que eu fiz. Eles não vinham com a energia dos pais pra cuidar. Eles vinham com a energia do tamo aqui numa
troca de ódio. Então eles já vinham resolver o meu problema com ódio carregado. É tipo barrinha do especial do Street Fighter, sabe? Então eu pegava eles já no ápice do ódio, da raiva, da no Hadouken que ocupa a tela inteira. E às vezes eu só tinha, sei lá, eu só fiz uma merda, só fiquei de recuperação, discuto. Pessoas ficam de recuperação. Tirava 10 em todas as matérias. Era uma recuperação, era um ódio, assim. Eu falava, meu, e todos os 10 que eu tirei? Anulou? Porque também a pessoa, né, vai depositar a raiva dela em algum lugar. Não, e você não consegue, cara. Às vezes você não consegue, sabe? Mano, eu morava num buraco. Minha casa tinha 3 cômodos. A sala, o quarto dos meus pais e o meu quarto. E era, tipo, muito pequeno. E você tinha que atravessar o quarto dos meus pais pra chegar no meu quarto, atravessar a sala. E aí tinha uma cozinha e um banheirinho. Era isso a minha casa. E um micro quintalzinho. Era um puxadíssimo, assim. E, meu, você fica colado no outro. Meus pais brigavam, meu pai ia pra sala que era do lado do quarto. Pois é, não tem pra onde ir, Não tem pra onde fugir. Não é a casa de milionário, não é? A casa que a gente tá aqui hoje... Porra, se meu pai brigasse com minha mãe, ele podia escolher pra onde ele vinha. Sim. Ai, vou espairecer ali no quintal, nas árvores. Eu vou dormir na garagem, eu dormir no quintal da frente, não dormir. Mas quando você é fudido, que nem a gente era, não tem pra onde você fugir. Você tá numa bomba. Minha casa era uma panela de pressão, tá ligado? Toda hora é uma coisa explodindo. Meus pais estavam brigando no quarto, o quarto era colado no meu. Então parecia que eu tava na briga, sabe? Eu tava lá. E é muito importante você saber descolar isso. Você saber descolar que essa briga não é com você. E também saber descolar os seus pais disso, poder... E é muito difícil você falar isso, mas poder aconselhar seus pais. Talvez esse vídeo é um vídeo pra você ver com seus pais. E poder falar pros seus pais que você não tem nada a ver com a briga deles. E às vezes você não merece o Hadouken da tela inteira deles. Exatamente. Assim, pai, mãe, essa é uma bronca que você tá me dando? Ou você tá descarregando a raiva que você tá do pai em mim? Você tá descarregando a raiva que você tá da mãe em mim? E ainda tem essa questão que ele falou, né? Tipo, provavelmente ela ficou com ele porque precisava que eu tivesse uma figura paterna. Mas às vezes... a separação pudesse ajudar muito mais, tá ligado? Porque talvez, sei lá, vamos supor que eles separaram 5 anos atrás e hoje sua mãe tá com outra família, seu pai tá com outra família, mas seu pai tem uma outra cabeça de paternidade, ele te trata de um jeito totalmente diferente. Talvez isso vá acontecer mais pra frente, só que não precisa necessariamente você manter um casamento pra que seus filhos tenham uma figura, tipo, isso pode acontecer de jeitos diferentes. E posso falar uma coisa que vai bugar a cabeça desse menino? Ele acha que a mãe dele ficou com o pai dele por causa dele. Às vezes a mãe dele ficou com o pai dele porque ela tem medo de ficar sozinha. Também. O problema é muito maior do que a gente Porque ela casou, e casar é uma coisa muito forte. Casar é uma coisa que tinha um significado muito grande antigamente. É uma coisa que tem... Cara, minha mãe guardou o álbum de casamento com meu pai. E tá guardado na sala, e é uma caixa de madeira com as fotos do casamento do meu pai e da minha mãe. E aquilo nunca vai ser jogado fora, porque aquilo é a lembrança do dia que eles casaram. Tem as fotos dos meus avós, tem as fotos dos meus tios, tem as fotos de parentes que morreram e tá todo mundo feliz naquela foto. Quando você olha pra um álbum, você tá vendo ali pessoas que estão felizes, porque o casamento é um momento que você pensa em projeção pro futuro, de tudo que pode acontecer e que pode dar certo. E quando você se separa... Você olha e fala assim, caralho, como é que uma coisa que tinha tanta projeção pra dar certa foi criada de fruto de tanto amor deu errado? E o que eu vou fazer agora que eu vou estar sozinho, com 40 e poucos anos, com um filho pra criar? Será que eu consigo enfrentar isso sozinha? Será que eu quero enfrentar isso sozinha? E às vezes a pessoa estica um casamento porque ela tá insegura com ela. E não tem a ver com você. Exato. Você é uma parte da equação. Mas a gente não pensa isso porque a gente pensa que nossos pais são perfeitos. E que nossos pais são apenas pais. Seu pai é homem, sua mãe é mulher. É isso. E eles vivem vida de homem e de mulher. E eles erram como homem e mulher erram. Seu pai errou pra caralho em trair sua mãe. Isso não tenho nem a dizer. Errou pra caralho. E errou pra caralho em xingar sua mãe. Errou pra caralho. E sabe por que seu pai errou? Porque ele é humano. Exatamente. E ele não é perfeito, ele é imperfeito. Perfeito é só Deus. E a gente erra por causa disso, porque a gente é tentado a errar. Agora, você ter errado te exime de poder procurar o perdão, de procurar redenção, de procurar melhorar. Esses dias eu tava rezando, e aí eu prestei atenção num trechinho do Pai Nosso, que é uma parada que a gente fala muito pouco a respeito. E, mano, Pai Nosso é o básico do básico de você rezar. E aí no meio do Pai Nosso ele fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha esse trechinho daí que tá numa oração que a gente faz todo dia. Quer dizer, eu faço todo dia, não sei se você faz todo dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Eu acho essa frase muito forte. E por que eu acho essa frase muito forte? Porque a gente quer o perdão. Quando você erra, e talvez você seja muito novo pra entender o peso de um erro, mas quando você erra, você quer ser perdoado. Porque você contempla a dimensão do seu erro e você fala, caralho, caguei.
mano, caguei, queria uma segunda chance, queria poder apagar isso, eu queria poder encontrar o perdão, eu queria poder me eximir da culpa, eu queria pedir desculpas. Então quando você erra, o que você quer? Pedir desculpa. Mas, quando o outro erra, você não perdoa, você guarda rancor, você guarda ódio, guarda mágoa, guarda ressentimento. Então, por que você busca o perdão? Se você não perdoa. Que você não perdoa. E não precisa nem ser religioso pra entender essa frase. Isso é uma coisa básica e é muito besta, é muito fraco você ficar carregando tanto ódio dentro de você, sabe? Não te leva a nada, não te leva a nada. É a mesma coisa, por exemplo, eu ter saído da casa da minha mãe, eu saí, mano, com muito ódio, muita raiva dela. Mas depois eu parei pra pensar, mano, pra que eu vou ficar me sentindo assim? E foi a mesma coisa com meu pai. Meu pai brigava muito com a minha mãe, etc, etc. E se eu ficasse com ódio dele pro resto da minha vida, ele teria ido embora e eu tava aqui chorando hoje, entendeu? E não leva a lugar nenhum. Exato, Thalia, a mesma coisa da minha mãe. Uhum. Eu vi a briga dos meus pais, eu tomei um lado que era do meu pai. Sim. E, pô, eu vou odiar minha mãe pra sempre? Pois Pô, é. é triste. Pô, chegou o Tobias. Pô, eu quero apresentar o Tobias pra minha mãe. Sabe? Eu quero ter filhos e apresentar pra minha mãe. Eu quero que ele tenha... Meu filho vai ter 3 vós, o que é ótimo. Entendeu? Porque tem minha mãe, tem minha madrasta e tem a mãe da minha namorada. Sim. E eu quero que ele tenha 3 vós. Eu quero que ele viva com 3 vós. Porque eu tive uma avó só. E a gente guardar esse rancor... E eu sei que talvez seja muito cedo pra gente falar nisso pra ele. Mas eu acho que essa é uma semente que ele tem que guardar. Com Acho certeza. que é a semente Ele principal. ele tem que nutrir isso dentro dele, porque quanto mais cedo ele entender isso, mais fácil as coisas vão ficar. É. E, meu, nunca carrega o peso do relacionamento dos seus pais pra sua vida, cara. Nunca. Porque isso vai gerar uma série de problemas pra você. Gerou em mim. Eu tive relacionamento tóxico, que eu lembro até que eu fui fazer terapia depois, e a minha terapeuta pegou e falou assim: meu, será que você não tava fazendo exatamente o que seus pais fizeram quando eles estavam juntos? E eu olhei e falei assim: caralho, eu tava fazendo exatamente o que meus pais fizeram. E é uma coisa que era tão dentro de mim que eu não conseguia me ligar. Que foi um momento que eu falei assim: cara, relacionamento não é pra ser igual ao dos meus pais. Entendeu? Relacionamento não é. É outra coisa. E aí, com muita terapia, com muita autoanálise, com muito estudo, com muita reflexão, eu entendi, tipo assim, não é pra ser isso. Então é muito importante a gente entender exatamente o que a gente carrega de cada experiência que a gente vive. Você tá passando uma experiência traumática. E aí você precisa decidir agora o que você vai carregar dessa experiência. E o que você vai deixar essa experiência crescer em você no futuro. Então, o que eu te recomendaria de carregar de semente agora é carregar o amor pela tua mãe. E o amor pela tua mãe não é necessariamente o ódio pelo teu pai. São coisas completamente diferentes. Ainda mais que eles estão se separando agora. Porque sua mãe vai sair fragilizada nesse momento. E tudo que ela vai precisar é do seu amor. Ela vai precisar da sua atenção. Então, ao invés de você gastar a energia do ódio ao seu pai, deixa isso de lado. Odiar o outro nunca traz nada pra gente. Tenta fortalecer a relação com a sua mãe. Tenta amparar a sua mãe. Tenta se conectar com sua mãe. Que sua mãe, no fim do dia, vai estar triste. Porque é um casamento que acaba. É que nem eu falei, são todos os... Olha o álbum de casamento dos seus pais. Você vai ver os sonhos nos olhos deles. E todos aqueles sonhos deixam de existir, mas você continua existindo e você é o maior fruto daquilo. Então você é a prova de que aquela relação dela que durou um intervalo de tempo e acabou, pode gerar algo massa, algo incrível. Então você é a prova viva da sua mãe de que aquela experiência que ela viveu valeu a pena, pelo amor que você tem pra ela. Então você precisa estar lá pela sua mãe. Difícil esse vídeo, hein? Difícil. Caralho. Vários gatilhos. Nossa. Mas a gente foi... Feliz que eu não chorei. Então eu cheguei, eu sou um vencedor. Vencedores, 2. Os Caralho. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir. Clica neles pra ver. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E seja feliz. Valeu. Valeu.